Max Verstappen, segundo muitos, é o melhor piloto do grid atual da Fórmula 1 e também um dos melhores pilotos e mais rápidos da história. Por conta de seu estilo extremamente veloz e agressivo, ele acaba incomodando diversos adversários dentro das pistas e nos deixa com apenas uma dúvida: como o piloto holandês consegue ser tão rápido dentro de um carro de Fórmula 1? Saiba agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e Max Verstappen é um dos poucos pilotos holandeses a conseguir pilotar um carro de Fórmula 1. Mas apesar disso, com todo o seu talento, já conseguiu colocar o seu país na história da categoria. Verstappen é considerado por muitos o melhor piloto do atual grid da Fórmula 1. Essas pessoas chegam a dizer até mesmo que Max Verstappen é melhor em condições iguais do que Lewis Hamilton. E não fica pensando que quem diz isso é quem não entende do esporte, porque até mesmo Fernando Alonso é isso mesmo. O próprio Fernando Alonso admitiu que ele acha que Max Verstappen realmente é o melhor piloto do atual grid da Fórmula 1. Mas todo esse reconhecimento conquistado por pilotos veteranos, fãs do automobilismo e até mesmo pela sua equipe da Fórmula 1 vem apenas por um motivo: o seu estilo de pilotagem. E é o mesmo reconhecimento que eu espero de você. Então já deixa o seu like aqui embaixo para você mostrar que você gosta desse canal, que você gosta desse tipo de conteúdo, me incentivar a fazer vídeos de cada vez mais qualidade para você. Isso faz toda a diferença. Então já deixa seu like aqui embaixo e vamos pro vídeo. Mas para contextualizar vocês, eu preciso dizer, a pilotagem dos pilotos de Fórmula 1 é extremamente parecida. Ela se diferencia nos detalhes. E são nesses detalhes que os pilotos conseguem tirar a maior parte do seu tempo e separa assim os homens dos meninos. Max Verstappen se diferencia principalmente por conta de 5 pilares, 5 técnicas que fazem com que a pilotagem dele seja realmente considerada uma das melhores de todos os tempos e a melhor pilotagem do atual grid da Fórmula 1. E o primeiro pilar é a sua aceleração sensível, a sensibilidade que ele tem com o pedal do acelerador. Desde a época do kart, o Max Verstappen já tem uma grande afinidade principalmente com o pedal do acelerador. Tem uma sensibilidade extrema. Não é à toa que ele conseguiu se tornar campeão mundial de kart, um dos poucos pilotos a conseguir esse título na Fórmula 1. Ele faz questão de, nas saídas de curva, acelerar seu carro de forma gradual. E não permitindo que o carro deslize na saída de curva, ele tem uma grande vantagem, já que seus pneus desgastam menos e ele ainda consegue atingir uma potência máxima do motor antes dos outros pilotos. Por conta dessa técnica, ele também se diferencia em condições escorregadias, como por exemplo em condições de chuva, já que ele consegue manter seu carro tracionando constantemente na corrida. Exemplo disso é o GP do Brasil do ano de 2016. Que ele chegou a ficar em 14º na corrida por conta de um erro de estratégia da Red Bull, mas ainda assim conseguiu escalar o pelotão e chegou na 3ª colocação. O segundo pilar de Max Verstappen é a sua aceleração alternada. Assim como George Russell, Max Verstappen faz questão de alternar entre os pedais do freio e o pedal do acelerador, de modo que na tomada de curva ele pula uma etapa que é extremamente importante para diversos pilotos. Isso para não falar para a maioria dos pilotos. No meio automobilístico a gente chama essa etapa de deixar o carro rolar, que significa o seguinte: na aproximação para a curva, o piloto está freando, mas ao invés dele começar a acelerar logo depois de parar de frear, ele deixa o carro sem acelerar nem frear na tomada de curva. Assim ele consegue manter uma estabilidade maior do carro e depois conseguir tracionar um pouco melhor na saída de curva. Mas como a pilotagem de Max Verstappen é totalmente diferente desses pilotos e o carro é preparado para que a sua pilotagem tenha êxito, ele consegue logo depois da sua frenagem já começar o processo de aceleração. E dessa forma, ele consegue economizar tempo, já que ele não deixa um buraco entre a aceleração e a frenagem para as curvas. Como ele começa a acelerar de forma antecipada e gradual, ele joga o peso do seu carro para os pneus traseiros e assim se torna mais fácil sair das curvas tracionando. Mas Lewis Hamilton, por exemplo, é um piloto que utiliza essa técnica de deixar o carro rolar e ainda assim consegue ser extremamente veloz em praticamente todas as pistas que ele pilota. Mas isso foi assunto de outro vídeo, um vídeo que eu falei justamente sobre a pilotagem de Lewis Hamilton. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, quer ver a análise de pilotagem de outros pilotos dentro da Fórmula 1 e talvez até mesmo fora da Fórmula 1, eu vou deixar aqui em cima o card
com a playlist sobre o estilo de pilotagem dos pilotos da Fórmula 1. Mas continuando, o terceiro pilar da pilotagem de Max Verstappen é a sua agressividade nas batalhas. Verstappen é conhecido justamente por ser tão bom em ultrapassagens. Fernando Alonso disse, inclusive, que ele é o piloto favorito dele por estar no modo ataque por todo o tempo na corrida. Nas suas ultrapassagens, ele consegue prever a trajetória do piloto rival, a sua trajetória, calcular um espaço exato para conseguir fazer a ultrapassagem e ainda assim, sem causar acidente. Mas não fica pensando que Max Verstappen nasceu com essa técnica. Na verdade, foi uma habilidade que foi lapidada com o tempo. Tanto é que nos primeiros anos da Fórmula 1, ele batia muito por utilizar justamente essa técnica, tentar se arriscar em lugares que não dava para ultrapassar. Sua habilidade em defesa de posição também é incrível. Tanto é que ele é considerado um dos pilotos que consegue deixar outro carro mais rápido atrás dele por mais tempo. Ele faz questão de mudar a sua trajetória para uma trajetória de defesa o mais tardiamente possível, muitas vezes até mesmo na zona de frenagem. E dessa forma, o piloto que está atrás dele fica sem reação, acaba perdendo muito tempo e muitas vezes acaba até mesmo travando os pneus dianteiros. Essa técnica é considerada tão agressiva que a FIA chegou a proibir ela no ano de 2016, chamou até mesmo de regra Verstappen, mas acabou que a decisão foi anulada. E hoje em dia, até mesmo outros pilotos utilizam dessa técnica em momentos de defesa de posição. Para quem não entendeu, é isso mesmo. Max Verstappen criou uma nova técnica de defesa de posição. Ele foi precursor dessa técnica. O quarto pilar da pilotagem de Max Verstappen é o seu aproveitamento da pista. Apesar de ser uma técnica utilizada por praticamente todos os pilotos do grid da Fórmula 1, alguns utilizam ela com mais intensidade, como por exemplo Max Verstappen. Verstappen faz questão de utilizar toda a pista e principalmente as zebras do lado de fora da pista, as zebras de saída de curva. Ele faz questão de subir nas zebras de entrada e dessa forma aumenta o ângulo de entrada nas curvas. Mas as zebras de saída são a especialidade do piloto holandês, já que ele abusa mesmo das zebras de saída e assim consegue manter uma velocidade maior nas saídas de curva. Mas veloz mesmo é você quando se inscreve aqui no canal. É isso mesmo, já se inscreve aqui embaixo, é rapidinho, é só você ser bem veloz e ativa o sininho para todas as notificações. Não perde essa oportunidade. O quinto pilar da pilotagem de Max Verstappen é a sua precisão ao volante. Todos os pilotos da Fórmula 1 precisam entender pelo menos um pouco sobre o momento exato de entrar em uma curva, mas Max Verstappen se sobressai em relação aos outros. Além de frear de uma forma extremamente tardia e acelerar no momento correto, ele também sabe o momento exato de entrar nas curvas. E dessa forma, ele economiza pneus, consegue se manter no trilho de borracha e ainda consegue otimizar ainda mais a sua frenagem e a sua aceleração. Isso tudo porque ele consegue encontrar o ângulo de entrada perfeito das curvas. Assim, ele mantém o carro dele extremamente equilibrado. Diversos pilotos na Fórmula 1 não conseguem fazer isso tão bem quanto o Max Verstappen. E dessa forma, ele consegue ganhar nas entradas, tomadas de curva e também nas saídas. Para falar a verdade, eu acredito que ele ganha mais mesmo nas saídas de curva. Como a gente pôde ver, Max Verstappen não é só mais um piloto marrento no circo da Fórmula 1. Na verdade, ele se diferencia muito dos outros pilotos dentro do grid da categoria. A sua consciência ao acelerar, a agressividade em batalhas e também a sua sensibilidade no volante faz dele um piloto que pode ser até mesmo comparado com os grandes pilotos da história da categoria. E não é à toa que diversas pessoas consideram ele o melhor piloto do grid da Fórmula 1, como por exemplo, Fernando Alonso. Mas o que você acha de Max Verstappen? Você acha que ele realmente é o melhor piloto do grid da Fórmula 1? Conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu não acho, na verdade pra mim, Lewis Hamilton é o melhor. Mas fala pra mim o que você acha, conta aqui embaixo nos comentários. E outra coisa, se você tiver gostado desse vídeo realmente, achou que esse vídeo foi muito bom, compartilhe ele com pelo menos uma pessoa. Isso já ajuda demais o canal a crescer e chegar essa informação para outras pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Então já compartilha com essa pessoa, compartilha com seu amigo e também fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.